Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Bruno e hoje eu vou falar sobre design, né? A minha vida inteira eu fiz design, eu construí uma família com isso, construí a minha vida com isso. Eu acho não, tudo que eu tenho hoje é por causa de design, porque eu comecei a praticar isso lá atrás e vamos ser sinceros, todo mundo precisa de design na vida, seja para fazer um site, fazer um banner, abrir uma empresa, tudo você precisa de design na sua vida. Então o fato de eu ter aprendido design me ajudou muito e tudo que eu construí foi por causa de design. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou dar algumas dicas rápidas para vocês entenderem aí pelo que eu passei e as dicas que eu dou para quem quer começar ou para quem já está na área, tá bom? Então fica comigo nesse vídeo que hoje a aula vai ser, aula não, né? Vai ser um bate-papo aqui, bem prático, para falar um pouquinho para vocês sobre os meus desafios, minhas conquistas como design. Então eu vou virar para minha tela aqui agora, né? E eu vou seguir o escopo para ir apresentando para vocês os meus desafios, né? Então, como vocês podem ver, aqui está o meu portfólio, então aqui está só alguns dos projetos, mas eu já fiz mais de 300 sites. Eu não gosto de me gabar falando isso, porque nem todos ficaram bons, né? Os clientes não seguiram, às vezes, com a evolução desses sites, né? Então, às vezes, com o tempo, eles não ficaram mais legais, né? Então, alguns aqui que eu vou mostrar para vocês, às vezes já são até antigos, mas mostra um pouquinho aí do que eu faço, do que eu já fazia, né? Então, hoje eu não trabalho tanto com isso, mas eu construí minha vida inteira fazendo sites aí, design para sites, trabalhando com marketing. Então a gente tem o primeiro aqui, que é um bem antiguinho, né, da CM Hotelaria, que eu tô, como vocês podem ver, esse que eu fiz na época de agência ainda. Então esse aqui é o layout, no caso, né, do site. Deixa eu até dar um zoom aqui para você ver. Não está carregando, mas eu vou rodar aqui, ó. Então aqui tem as internas, né, então tem a página interna do produto, página de contato, né, onde o cliente solicita um orçamento, e tem vários, né, tem esse aqui, ó, da Expresso São Luís também, ficou bem bonito. Tem mais, vamos lá, tem esse aqui da Cozinhar. Mas, né, como é que eu cheguei nesse nível, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês aqui de forma rápida, porque eu quero fazer vídeos mais rápidos aqui com conteúdo interessante, né? Então, eu comecei a gostar de design na época da escola mesmo, né? Eu já fazia as camisetas ali na oitava série, queria já fazer os trabalhos ali tudo com um pouquinho de design, um tom diferenciado, às vezes um bannerzinho para a escola, tudo eu buscava fazer. Comecei a me interessar e nessa época eu não sabia que eu ia fazer design, né? Eu resolvi fazer faculdade de Sistema da Informação, fiz um curso de web design no meio desse processo e fui gostando mais de ficar na parte de design, não gostava tanto da programação. Então, com design eu gostava de entender o cliente, essa parte mais humana. Então, basicamente, por mais que eu tenha começado um curso de TI, eu gostava mesmo de design. Então, eu abandonei o curso, fui para um curso mais teórico. E aí, de fato, entrei numa agência e eu comecei a fazer muito site, mas muito site mesmo, tá bom? E aí, né, o que eu vou ensinar aqui hoje pra você, né? O que eu queria da minha vida? É o que eu falei pra vocês, né? Eu fui evoluindo nessa parte de design mesmo. Mas eu já digo uma dica para vocês, é muito importante entender a programação, o HTML, que isso é muito importante na vida de quem quer trabalhar com layout, com design, entendeu? Como designer. Então, eu não sabia o que eu queria para minha vida no começo não, né? Então foi mexendo com tecnologia, fazendo os banners da escola, né? No começo eu queria fazer mecatrônica, para você ver. Então, bem louco mesmo isso, e depois, de fato, aí eu fui mesmo gostando de design. E aí os primeiros sites que eu fiz foi em Photoshop, né? Hoje em dia tem vários outros programas, mas os primeiros que eu fazia eram em Photoshop. E aí, então, né, o que eu estudei? Eu estudei muita programação. Para você fazer sites hoje, é bom não ser um expert em programação, mas você tem que entender como é que as coisas funcionam, né? Porque o layout, quando você, né, desenha um layout, uma outra pessoa possivelmente vai pegar aquilo ali para dar continuidade, o programador, o implementador, né? Isso se você não fizer em WordPress, né? Se for o método mais tradicional, tem um programador por trás que ele vai pegar esse design seu e implementar ele, né? Transformar ele num projeto final. A gente chama até um termo mais antigo de fatiar, né? Então, mas é muito importante você ter noções de programação, tá? Eu mesmo fiz o curso de web designer, né? Então aprendi o que é HTML, programação e como é que as coisas funcionavam. Você tem que ter essa base, né? Mas aí eu gostei mesmo de ser designer, né? E segui carreira nisso, entrei em agência, eu fiquei por uns 6 anos trabalhando em agência. E as dicas chaves, né, para você fazer os layouts aí, né, atraentes e que os clientes gostem e que o cliente tenha resultado também, né? Esses layouts que eu acabei de mostrar para vocês aqui foram layouts muito modernos na época que eu fiz. Então o pessoal gostou muito porque eu me inspirava mesmo, né? Vou até dar algumas dicas para você na sequência aqui. Então é isso, assim, eu sempre gostei de me inspirar muito na internet, olhar outros modelos. Então esse site aqui eu sou apaixonado nele, é um site bem antigo já, né, na Cozinhar, mas na época que a gente fez ele, tipo, bombou, sabe? Porque era muito bonito mesmo, né? Então
como é que eu tinha inspiração para isso, né? Gente, quando você pega um projeto para fazer, não tem como, é inspiração e empatia. Essas duas coisas são muito importantes, né? Você ter inspiração, até coloquei alguns links para vocês aqui, Dribbble, Behance, Awards, todos eles você digitar no Google, você vai cair num lugar que vai ter vários tipos de projeto. Então, vamos supor que você vai fazer um e-commerce, sei lá, um e-commerce de roupa. Você vai abrir, por exemplo, aqui, ó, você vai abrir o Dribbble, vamos no Dribbble aqui, ó, vou abrir ele para vocês verem agora ao vivo. Você vai abrir aqui o Dribbble e vai colocar aqui a palavra-chave, geralmente em inglês, tá? E-commerce, fashion. Gente, aquele termo ele é verdade mesmo, nada se cria, tudo se copia, né? Então, não ao pé da letra, mas a gente tem que se inspirar, porque tem muita gente trabalhando com isso, então você tem que inspirar em quem já é bom. Então, por exemplo, aqui, ó, você abre o projeto, no caso aqui eu tenho que entrar, né? Deixa eu entrar aqui na minha conta. Prontinho, já entrei aqui, vou colocar de novo. E-commerce fashion. Gente, é inspiração e empatia. Essas duas chaves aí para você fazer grandes layouts aí, ganhar vida com isso, né? Então, aqui tá um exemplo, não, tá bonito, né? É uma loja mais conceito, né? Vamos pegar outra aqui. Ó, tem essa aqui, ó. Então, geralmente eu ia por página, tipo assim, página inicial, dá uma olhada na página inicial, página de produto, eu ia olhando página de produto. Então, você tem que explorar muito, entendeu? Explorar muito mesmo para você criar aí, de fato. Então é isso, assim, inspiração, né, são esses sites aí que eu vou deixar aqui, ó, Dribbble, Behance e Awards. Com esses três aqui, tá lacrado aí pra você já vai aprender pra caramba, né. Então uma coisa que eu gostava de fazer, por exemplo, eu pegava um site, sei lá, de sementes, um exemplo. Um site de sementes aqui, mais um site mais nature, né, mais natureza ali, né, explorar muitas culturas e tudo mais. Eu ia nesses sites e buscava inspirações, assim, né? E só o fato de você tá buscando se inspirar, às vezes você acha uma página que você gosta, às vezes parte daquela página você vai aproveitar para uma página inicial. Então, é muita inspiração, tá? E outra coisa é empatia, né? No começo da carreira, meio que eu fazia as coisas sem entender, sem ter um porquê. Simplesmente chegava uma demanda para mim, né? Assim, fazer um site para tal coisa. Eu ia lá e fazia o que era óbvio, né? Uma página adicional, né? E às vezes ali um botão. Só que eu não pensava, será que quando o cliente entrar aqui ele vai entender? Ele vai entender o que é isso? Quando o cliente da empresa, tá? Não é o cliente que me contrata, não. É o cliente do empresário que contratou a gente para fazer o site. Então, esse era um ponto muito interessante que eu fui evoluindo de acordo com, né, com a experiência que a gente foi pegando. Mas é você ter empatia sobre tudo que você está fazendo, tá bom? E para quem não tem projeto ainda, uma outra dica é criar projetos de portfólio. Isso é muito interessante, né? Então, eu não tenho cliente, eu não tenho ninguém para fazer. Pô, pega um site aí, por exemplo, sei lá, pega o site do, por exemplo, pontofrio.com.br. Tá que já tá um site bem bom, né? Mas você pode tentar fazer uma nova versão, né? Melhorando algumas coisas, trocando uns banners, fazendo uns banners impactantes. E aí você pode ir criando um portfólio de projetos que você vê na internet, né? Sei lá, vamos supor que você tem um site na sua cidade aí que ele é bem acessado, mas você acha, né, meio fraquinho aí. Você às vezes pode fazer uma nova versão e pôr como portfólio, como um estudo. Não tem problema nenhum fazer isso, tá, gente? Isso é super aberto. E é isso, né? Então essas três dicas aí são muito importantes, tá bom? Então vou só parar um pouco o vídeo aqui para pedir para você também dar o like aí no vídeo, né, gente? Tô começando esse canal aqui, tentando falar um pouco mais do meu dia a dia, né? E nesse vídeo em especial falando de design, minha vida inteira aí, tudo que eu conquistei, a minha casa, meu carro, minha aposentadoria, que na verdade não é aposentadoria, meus investimentos, tudo que eu faço hoje é baseado em design, né? Hoje eu não atuo diretamente como designer, né? Eu fui para um nível que eu começo a olhar a experiência do cliente de forma macro, né? Então eu olho a experiência do cliente dentro da companhia de forma macro, eu olho todos os canais que ele entra em contato e aí a gente tenta melhorar essa experiência, seja pela interface, seja algum processo que não está legal. Então hoje eu já estou partindo para esse nível, de olhar a experiência do cliente de forma macro, e não só o site ou o app, que é um dos pontos de contato quando a gente tem uma empresa bem grande aí, quando você está trabalhando em empresa grande, né? E basicamente é isso. Agora falando para você um pouco sobre programas, né? Quais os programas para usar? Gente, eu comecei fazendo no Photoshop, tá? Meus projetos todos eram no Photoshop, então esses que eu mostrei para vocês aqui, ó, esses aqui no Behance, por exemplo, todos eles foram feitos no Photoshop em si, tá? E na época ficava bem pesado ali, porque o Photoshop é um programa mais pesado, né? Então eu criava várias pastinhas ali e ia criando os projetos, né? Que é até legal aqui, ó, que dá pra ver até aqui, nessa época eu fazia o planejamento, né? Qual que é a intenção dos visitantes, qual que é a estrutura
para atender os fluxos de visita, né? Criando a experiência de navegação. E aí eu fazia uns protótipos também, usando alguns programas. Né? Isso aqui são todos protótipos. E aí aqui no finalzinho tem já a parte do layout, tá vendo? O projeto, quando ele é grande, né? Você precisa fazer algo estruturado, bem pensado, porque vai impactar a vida de muitas pessoas, né? Então, esse aqui é um exemplo que eu fazia no Photoshop. Ficava pesadíssimo, quase 1 GB aí, porque eu fazia página inicial em cada pastinha. Fazia a página inicial, depois cada interna fazia uma pastinha e ia separando ali, né? Então, essa é a forma que eu fazia antigamente. Hoje em dia, eu não uso mais Photoshop quando eu faço. Eu quase não faço mais layout. Mas quando eu faço, eu uso o Adobe XD. Até abrir para vocês verem aqui, ó, que esse aqui é o ambiente do Adobe XD, tá, gente? Gente, vamos ser sinceros, hoje em dia tá muito, né, fácil, entre aspas, fazer layout, porque os programas evoluíram muito, então tá bem mais fácil fazer layout do que antigamente, né? Evoluiu realmente muito aí as ferramentas para você desenvolver um site em si. E você, usando essas dicas que eu falei para vocês, de você se inspirar, né, você ter empatia, são as duas coisas principais, inspiração e empatia sobre o que você está fazendo. Então, quando você pegar um projeto aí, depois eu posso até gravar um vídeo ensinando um pouco aí as técnicas para você encontrar clientes, né? Mas quando você já pegar um cliente aí, uma das técnicas que eu mais foco é exatamente a inspiração, gente. Pegou uma loja do segmento X, vai na internet, vai pesquisar quem são os concorrentes, vai pesquisar outros sites, né? O Awards lá que a gente não entrou aqui tem muita inspiração também. Geralmente lá são os sites mais nomeados, são os sites nomeados no mundo que tiveram mais destaque, eles colocam lá, tipo um ranking dos melhores. Tenta inspirar, veja o que foi feito e tenta criar o seu melhor, tá bom? Então, esse aqui praticamente é onde eu crio sites hoje. Aqui eu peguei só um modelinho aqui de uma página para vocês entenderem, mas hoje está muito prático, assim, né? Você criar em si. Eu vou ser sincero para vocês, né? Tava na minha câmera aqui, deixa eu voltar aqui para a tela. Vou ser sincero para vocês, ó, presta atenção aqui em mim agora. Antes de começar de fato a fazer site no Photoshop, eu desinstalei o Photoshop umas 5, 6 vezes. Eu instalava, tentava mexer, e não conseguia, né? Então na quinta vez ali que eu fui me apaixonar mesmo na época pelo Photoshop ainda. Hoje eu já adoro o XD também, mas eu ainda gosto do Photoshop, tá, gente? Então depois de um tempo você aprende a amar, porque você consegue fazer tudo, né? O que você pensar você consegue colocar na tela, né? Então é muito legal mesmo. E às vezes você pode estar nesse mesmo desafio aí, de não estar querendo aprender, gente, mas você também tem que ter uma decisão na sua vida, tipo assim, o que você quer fazer? Eu já te digo que design é uma área apaixonante aí, você vai curtir muito, porque tudo na vida precisa de design, né? Tudo que você mexe hoje tem design, então é uma área muito legal, né? Depois que você evolui aí, você começa a olhar para o mundo de uma forma muito, muito diferente, né? Porque começa a olhar um processo e querer melhorar, às vezes você vê um site que você vai comprar uma coisa e fala, nossa, mas essa experiência aqui tá ruim, então é bem interessante mesmo, tá? E aí, deixa eu voltar para minha tela aqui, ó. Isso aqui é um exemplo que eu coloquei para vocês de uma página, né? Fiz rapidinho aqui só para vocês terem uma noção, tá? Então, é muito mouse e teclado, gente. Não tem segredo. E, né, você tem que se inspirar também. Então, aqui tem a logo, o menuzinho, os menus. Peguei uma imagem da internet, joguei aqui. E você começa a criar uma história, né? Eu crio uma imagem, um textinho, e aí eu venho para a segunda sessão já pensando o que o cliente tem que ver quando ele rolar a página, e aí eu venho com alguns diferenciais, e aí eu venho com um botãozinho, e aí eu venho com o rodapé. Então, assim, para esse vídeo não ficar muito longo, né, eu quero gravar uma aula depois mais prática. Hoje eu queria mais falar um pouco de design mesmo aí, e como que eu fui, como é que é a minha história, né, para vocês se inspirar também aí, e ser um designer também, né. Então, é muito simples hoje criar um site aqui. Tá bom? Mas eu vou fazer um outro vídeo, né? Mas por enquanto já peço para você deixar um like aí, já se inscrever no canal, e o próximo vídeo eu já vou começar na prática, eu prometo já criar um site aqui ou um aplicativo na prática, né? Até coloquei um outro aqui para vocês verem na prática como, né, de fato criar um projeto aí e ter um entregável aí para seu cliente, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui, né? Peço mais uma vez aí o seu like, né? E para se inscrever no canal também, combinado? Valeu!